Vem projeto novo de São Januário por aí, a eleição está perto, a gente já conversou sobre isso essa semana, mas qual que é a situação de momento? Eu vi a sua reportagem junto com a do Ale Araújo, estou até mostrando aqui para a galera ver, gostei do título, Moderno e Raiz. Projeto oficial de São Januário tem 32 mil lugares em pé, não é a capacidade toda, né? 32 mil lugares para a galera fazer o caldeirão. Conta essa história para a gente, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, PVC, Rodrigo. Pois é, eu acho que assim, ontem rolou uma reunião da diretoria, na verdade foi um convite da diretoria para alguns veículos de imprensa, onde estava lá o arquiteto Sérgio Dias, que é o arquiteto que assina esse projeto, e ele fez uma apresentação para a gente, contando todos os detalhes, enfim, sobre esse projeto. E aí a gente debateu internamente. Eu acho que assim, um grande chamariz desse projeto é que o objetivo é torná-lo mais moderno, mas, no entanto, não vai ficar com uma frieza das atuais arenas. Por quê? Por conta desses 32 mil lugares em pé. No caso, são, atrás dos gols, 100% concreto, e no setor leste, que é ali no meio de campo, é em pé também, mas ele tem tipo um assento móvel, que ele fica totalmente reto, acoplado nas grades de segurança, e só vai ser utilizado para shows. Então, o cara vai ficar em pé ali mesmo. Então, assim, todo o anel inferior de São Januário nesse projeto continua com esse ambiente de caldeirão, de arquibancada, de concreto, que o torcedor tanto se acostumou e virou característica de São Januário. As cadeiras, de fato, os assentos, de fato, vão ser somente no anel superior e na social, né? A social ela vai continuar tendo as cadeiras e a parte do anel superior da social ela vai ser os seus camarotes mais chiques e tal, que é onde o Vasco vai poder monetizar. Lembrando que a fachada de São Januário ela vai ser mantida, né? Vai ser a fachada original. Aí, assim, alguns detalhes. Por exemplo... Só para pontuar, Brás, rapidinho, perdão te interromper, é essa parte que a gente está vendo aqui, toda de preto, que seria essa parte da galera de pé, embaixo? Tanto essa parte aí, que é atrás do gol, que é onde ficariam as torcidas organizadas e tudo mais, ali é 100% concreto embaixo. Aí, no meio ali, você tem camarote e na parte superior, cadeiras. Aí, a parte ali, né, no meio de campo ali, é o setor social. Embaixo você tem cadeira, em cima são os camarotes que vão ser comercializados, onde o Vasco pretende lucrar, né? Um setor bastante lucrativo. Quem está do lado contrário arquibancada com lugares em pé também, só que nesse estilo aí, vai ter um assento acoplado ali na grade de segurança, mas ele só é aberto para shows, essas coisas. Então, no dia de jogo, o cara fica em pé ali, entendeu? E aí, a fachada, como eu falei, fica mantida, a fachada original, enfim, do estádio. Essa é a visão, por exemplo, do torcedor que estiver atrás do gol. Eu só queria pontuar, para não dar tanta confusão, porque tem a eleição sábado, o Pedrinho tem um projeto dele, o Levin tem um projeto dele. Qual é o contexto do cenário atual? Esse projeto aí, que a gente está vendo, é um projeto que o Vasco já discute com a prefeitura há cerca de 2 anos. O projeto inicial ele ainda era na gestão Alexandre Campelo, e agora na gestão Jorge Salgado ele sofreu algumas modificações, porque ele recebeu algumas críticas do projeto inicial. Então, o pessoal que estava envolvido nesse projeto absorveu algumas sugestões, fez algumas melhorias, e esse projeto foi apresentado ontem, que é esse que a gente está vendo aí, é o projeto que foi entregue à prefeitura. Lembrando que essa semana o prefeito Eduardo Paes ele deu a canetada lá, assinou o projeto de lei que permite o Vasco ter o potencial construtivo. O que isso significa? Esse projeto que a gente está vendo é o projeto que está nas mãos da prefeitura. Aí você vai me perguntar, Bruno, mas se o Pedrinho ganhar a eleição ou se o Levin ganhar a eleição, eles têm outros projetos, eles podem colocar o projeto dele? Podem. Mas o que foi explicado ontem para a gente é que, caso eles queiram um projeto totalmente diferente, eles vão ter que fazer todo o trâmite burocrático com a prefeitura de novo para obter o potencial construtivo. Bruno, o que é o potencial construtivo? Esse é um ponto também que as pessoas... É difícil mesmo, algumas pessoas têm dificuldade de entender. Vou dar um exemplo prático aqui. Marcelo, você
você tem um hospital aqui na região da Barra da Tijuca, tá? E atualmente, seu hospital só pode ter 2 andares. Só que você quer fazer uma reforma no teu hospital e quer botar o teu hospital para ter 6 andares. Aí você chega, Vasco, você tem aí 200 mil metros quadrados de potencial construtivo, eu quero comprar 100 mil metros quadrados de você, que aí eu vou poder, com esse potencial construtivo, subir mais 6 andares no meu hospital. Então, é isso que está acontecendo. O Vasco vai receber esse potencial construtivo da prefeitura, que eu acho que é cerca de 200 mil metros quadrados, e vai ao mercado vender esse potencial construtivo para as empresas em regiões da Barra da Tijuca. Aí o que eu tenho de apuração é que o Vasco já tem um contrato, um memorando de entendimento com 3 empresas que já garantiria esses 500 milhões que teriam que ser obrigatoriamente investidos na reforma de São Januário. Eu tenho a apuração que uma das empresas é a Redditor, uma rede de hospitais aqui do Rio, que se expandiu aí pelo Brasil. A outra é a construtora Cirela e tem um fundo imobiliário também, que já tem... Essas 3 empresas têm um contrato de memorando de entendimento. Com essas 3 empresas, o Vasco conseguiria os 500 milhões, venderia o potencial construtivo e aplicaria nesse projeto. Aí eu, conversando com o pessoal das chapas, principalmente o pessoal do Pedrinho, eu acredito, tá? Mas aí é uma opinião mais do que uma informação, que se, por exemplo, o Pedrinho entrar, ele vai acabar, embora ele tenha outro projeto, ele vai acabar absorvendo esse e adaptar algumas coisas do projeto dele. Por quê? Porque esse já está adiantado com a prefeitura, inclusive o Sérgio Dias, que é o arquiteto que estava lá ontem fazendo a apresentação, ele já tem em paralelo alguns projetos com a prefeitura para o entorno de São Januário, porque as vias ali de acesso vão precisar melhorar e tudo mais. Enfim, é um projeto que moderniza, mas não chega a ficar com uma cara muito de arena, porque vai se preocupar em não perder essa característica de caldeirão. O entorno é muito bacana, porque vai ser criada uma esplanada ali de conexão com a barreira do Vasco, então, e vai acabar um pouco com aquele... O torcedor gosta ali daquela bagunça ali de fora de São Januário, mas a ideia é ter uma esplanada, até vai ter um espaço para palco ali, onde tradicionalmente rola o famoso samba-barreira e tudo mais, mas aí vai acabar com aquela coisa de estacionamento, carro largado ali, que acaba atrapalhando o fluxo de pessoas. Essa é uma das fachadas que, por exemplo, quem passar ali pela Ponte Rio-Niterói, em amarela, vai estar sempre iluminado, essa Cruz de Malta. Os detalhes bonito, ali... Os detalhes ali por fora da faixa remetem aos azulejos portugueses, né? Tem muito lá. Essa, por exemplo, é a entrada de visitante, entrada do setor visitante. Não sei se você consegue ver aí, vai chegar numa outra... essa aí em cima, é o detalhe aí que remete aos azulejos portugueses, e ao mesmo tempo ele é vazado para dar uma ventilação dentro do estádio. Tem uma outra fachada, de um outro lado do estádio. Essa aí, tá vendo? É a fachada que se mantém original, porém, de cada lado vão ter torres. Essa torre aí, por exemplo, vai ter um espaço para evento, vai ter um restaurante e o setor administrativo. A torre do outro lado vão se concentrar o museu, a sala de troféus, vai ter mais um restaurante e mais alguma coisa que agora eu não estou lembrando, não falha a minha memória, mas são 4 pavimentos, né, com a fachada ali no meio, se mantendo original. E tem a outra fachada, que é a virada para a comunidade Barreira do Vasco, que eu acho muito legal. No projeto eles têm essa piscina social aí também para os sócios e tudo mais. E aí a outra fachada que eu acho bem bacana é essa aí. Essa daí é virada para a Barreira do Vasco, e aí desse lado direito é a resposta histórica, né, a famosa resposta histórica, né, dos camisas negras em formato gigante em mármore. Aí, assim, quem está acompanhando, principalmente quem não é vascaíno, pode falar, Vasco, sempre teve esse projeto, isso aí não vai sair do papel. Eu diria que, assim, hoje nunca esteve tão próximo de se tornar uma realidade como agora, por conta da prefeitura ter feito esse projeto de lei liberando o potencial construtivo. Que o Vasco vai meio que arrecadar 500 milhões, então o Vasco não vai botar nada do bolso dele, praticamente,
Mas só que a prefeitura, nesse projeto de lei, obriga o Vasco, com esse recurso, a ser utilizado na reforma de São Januário. E aí o PVC trouxe em primeira mão o lance da Crefisa. Caso o Pedrinho vença, aí além do potencial construtivo para ser empregado na reforma de São Januário, o Pedrinho ainda vai ter essa parceria de naming rights da Crefisa, que também vai gerar um grande aporte. Até porque eu acho que o orçamento dessa obra aí está em 506 milhões. Mas a gente sabe que isso vai acabar ficando mais caro. E aí esse aporte da Crefisa, caso se concretize, já fica numa ajuda ali para a obra, porque eu acho que dificilmente fica aí nessa casa dos 506 milhões. A ideia, começar em abril do ano que vem. O sonho da diretoria... o sonho da diretoria é que a pedra fundamental seja inaugurada no dia 7 de abril, onde se completará os 100 anos da resposta histórica, e aí o prazo de 3 anos de obra para ser entregue em abril de 2027. Nesse período, e aí abre-se outra discussão, onde o Vasco vai jogar. Hoje o Vasco soltou uma nota oficial desistindo de participar do termo de permissão de uso. O Rodrigo está até bem informado sobre essas questões, mas o Vasco alega que nas regras que foram estabelecidas para participar do termo de permissão de uso, o Vasco e seus parceiros com as regras ficam completamente excludentes. O Vasco vai focar agora na licitação, né, oficial, mas tem muita polêmica para frente. O Vasco alega que, pelas regras do TPU impostas, somente o Flamengo tem condições de participar desse TPU, e alega que o TPU as regras do TPU foram todas feitas já para o Flamengo levar. TPU, para quem não sabe, é como se fosse uma concessão provisória. Isso. Como está sendo aí agora, acho que já se renovou 9 vezes aí para o Flamengo e Fluminense como interveniente anuente. Então, assim, o Vasco precisa da reformar São Januário. O São Januário hoje, você lota o estádio ali, como foi Vasco e Botafogo, ingressos esgotados. Dá uma renda ali para o Vasco de 300, 400 mil reais, enquanto um jogo do Flamengo, que de repente nem lota tanto no Maracanã, está dando um lucro aí por jogo de 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, São Januário é legal, é raiz, mas precisa se tornar lucrativo. O Vasco precisa dar esse passo. Vão ser 3 anos aí sem um estádio, mas depois ele vai se tornar um estádio mais rentável. PVC a completar. O que o Vasco está argumentando é que o termo de permissão de uso para entrar na concorrência pública hoje, que era até 10h30 da manhã, era preciso ter experiência de 3 anos na administração de uma arena, de um estádio de 30 mil lugares e de um ginásio de 5 mil lugares. E os únicos ginásios de 5 mil lugares no Rio de Janeiro são o Maracanãzinho, a Janesse Arena e a Arena Olímpica 1, que são... A Arena Olímpica 1 é Ministério do Esporte e o Maracanãzinho tem o termo da concessão para Flamengo e Fluminense, por isso que Flamengo e Fluminense tem condição de entrar nesse processo. Hoje, né, o TPU vai ser por 1 ano ou até a licitação definitiva. E a eleição ganhou esse caráter. São Januário deu um caráter que não tinha, aparentemente, para a eleição, porque você podia perguntar assim, o cara quer ser presidente da piscina. A grande missão do próximo presidente do Vasco, seja o Pedrinho, seja o Levenciano, vai ser a reforma de São Januário. Não vai ser administrar a piscina, entre aspas, né? Já que a 777 administra o futebol. Mas o grande desafio da gestão vai ser São Januário. E você trouxe na coluna, né, PVC, a informação a respeito do naming rights que o Bruno tinha citado em relação ao Pedrinho. Vou reforçar o que eu disse ontem. Eu acho que a informação veio ontem, porque acho que a notícia se sobrepôs. Há uma clara questão eleitoral aqui nos 2 projetos do Levenciano e do Pedrinho, mas a notícia era o vídeo gravado pelo Zé Roberto Lamáquia junto com o Pedrinho. O Lamáquia não fala em compromisso. O Lamáquia diz ao Pedrinho: tenho o interesse de adquirir os naming rights de São Januário no caso de você ser presidente. Ele não fala em compromisso, ele fala em interesse. É importante usar essa palavra
exata, né? Porque e assim, agora, essa notícia é boa para a Crefisa e boa para o Pedrinho, né? Que está fazendo campanha. Sim. E boa para a Crefisa, que ela está botando o pé na canoa do Vasco, enquanto ela está em litígio com o Palmeiras no Allianz Parque, né? Com a W Torre. Com a W Torre, exatamente, né? Enfim, a gente tem que analisar esse contexto. Não é um compromisso e está no meio de uma campanha e tem esse fator aí de estar uma briga ali com a... Jogo de pressão. E assim, só complementando o que o PVC falou do lance de ser interesse e não compromisso, tanto é nessa linha que, por exemplo, pelo que eu apurei, ainda não foram nem conversados sobre valores, quanto que a Crefisa pagaria pelo naming rights de São Januário, mas existe um interesse e, assim, existe um entendimento nesse sentido, e a Crefisa que aí lembrando para alguns que adquiriu, né, a Arena Barueri por 35 anos, um orçamento de 500 milhões, uma coisa assim, né? Está definindo, né? Porque ainda tem a questão de fechar a licitação, sair no Diário Oficial de Barueri, porque tem a questão de a Crefipar ainda não ter conseguido confirmar a experiência em arenas, mas a relação da Leila Pereira e do Zé Roberto Lamáquia com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, é muito próxima, o que deve... por isso já está se dando certo que adquiriu, eu diria está adquirindo. Rapidinho, só para complementar, desculpa. A W Torre estava no início nesse projeto aí, mas aí eu perguntei ontem para a diretoria do Vasco, a W Torre continua, porque a W Torre, né, como vocês acabaram de explicar, está litígio com o Palmeiras. A W Torre continua nesse projeto e todos foram assim, sucintos, não está mais. Só está o arquiteto mas a empresa assim, de arquiteto Sérgio Dias. O que eu entendi é o seguinte, nesse momento, para o TPU, a definição é que só podem entrar organizações esportivas sediadas no Rio de Janeiro. Então, a W Torre não pode participar desse projeto. Na licitação, pode. Pode. Não, na licitação continua junto. Na licitação, teórico, se o Vasco entrar na licitação daqui a um ano, o Vasco entra com o consórcio Vasco W Torre Legends. Nesse momento, ele não pode entrar. E, nesse caso, pode até terminar o interesse da Crefisa. O que existe concreto é o vídeo do Zé Roberto Lamáquia ao lado do Pedrinho dizendo: se você for eleito presidente do Vasco, eu tenho o interesse de comprar os naming rights. Rodrigo Matos ia completar. Não, eu ia falar sobre o TPU. A questão é que tanto o TPU, que é o provisório, a gestão provisória, né? Vamos tentar traduzir aqui para o nosso ouvinte, que é a gestão provisória do Maracanã a partir do ano que vem, quanto à gestão definitiva, elas têm o governo do Estado claramente colocou um projeto para priorizar o futebol, priorizar ter jogo de futebol. Então, você tem muita vantagem, pontuação maior, se você tiver mais jogos disponíveis para colocar no estádio, tanto no provisório quanto no definitivo. E aí é verdade que isso dá uma grande vantagem para o Flamengo e Fluminense, porque eles têm muito mais jogos disponíveis para aportar no Maracanã do que o Vasco, que é um clube só. E ainda tem uma outra questão, que é isso aí talvez o Braz possa explicar. Então, portanto, o Flamengo e o Fluminense, se o Vasco pudesse disputar, a tendência ali inicialmente, ele perderia muito provavelmente a concessão provisória, porque pela pontuação que está posta ali para a quantidade de jogos, o Flamengo e o Fluminense colocariam mais jogos do que o Vasco. Eles teriam um número quase 70 jogos, enquanto o Vasco só pode colocar 25. E aí outra coisa que eu ia perguntar para o Braz é assim, a 777 está disputando o Maracanã, mas ela tem com o Vasco, a partir de uma reforma de São Januário, eu acho que é alguma obrigação de jogar uma quantidade de jogos, né? Não vai reformar o estádio para ficar o estádio vazio e o Vasco tentando jogar no Maracanã, eu pressuponho, né? Então, como que ela vai colocar jogos? Ela vai chegar na concessão definitiva do Maracanã e dizer: vou jogar 25 jogos, que é o mínimo que tem lá, no Maracanã, se ela tem um compromisso de jogar em São Januário. Como é que fica essa dinâmica aí de você botar jogos obrigatórios para você concorrer pelo Maracanã e, ao mesmo tempo, você tem um estádio que vai ser reformado no futuro? Então, o que era a diretoria do Vasco alega, a 777, que está diretamente nessa questão do Maracanã, é que, inclusive, o nome do projeto do Vasco é Maracanã para Todos. Então, para esse argumento, eles costumam alegar que, assim, não é porque se a gente ganhar, só o Vasco vai jogar no Maracanã. A gente vai pegar a administração
e o estádio vai estar disponível para os 4 clubes do Rio. Quantos jogos vai jogar no Maracanã? Se tiver então, eles alegam que assim, eles querem pegar a administração, mas que... Querem pegar, botar 10 jogos e ganhar o dinheiro do camarote do Flamengo e Fluminense. Aí não faz eles alegam que mesmo administrando vão ter menos jogos do que Flamengo e Fluminense. É o que eles alegam. Então, aí eles vão administrar para ganhar dinheiro em cima do Flamengo e Fluminense. Você acha que tem lógica isso, Braz? Não, enfim... Aí tem uma questão que eu acho só em relação ao TPU. Em relação ao TPU... O que eu acho que não pode é ser excludente. Isso pode ser excludente para o ganhador da concessão. Porque você vai dizer assim, o seu projeto não é bom o suficiente, porque você não pode ganhar a arrecadação dos camarotes de Flamengo e Fluminense. Estou de acordo. Agora, quando você determina que só pode entrar na concorrência quem tiver experiência em administração de um ginásio de 5 mil lugares na cidade do Rio de Janeiro... Aí você excluiu completamente qualquer possibilidade. Então, aí também vem a questão da transparência do governo do Rio de Janeiro, que eu repito há muito tempo. O governo do Rio de Janeiro, e nesse ponto a culpa não é do Flamengo, nem do Fluminense, nem do Vasco, nem do Botafogo, é dos governadores recentes que tratam o Maracanã como um puxadinho. Que aí hoje tem problema na Marquise, hoje tem problema de cadeira quebrada, que deveria estar sendo mais bem cuidado de uma maneira definitiva, com uma concessão definitiva. E aí, com regras que vão determinar... Antes dos dois entrarem lá, o estádio estava completamente quebrado, né, PVC? Se o Flamengo não, ok. Ele estava com um rato lá dentro, né? Não, ok. Não estou discutindo. A culpa não é do Flamengo, não é do Fluminense, não é do Vasco, não é do Botafogo. A culpa é dos governos recentes do Rio de Janeiro que tratam o Maracanã como um puxadinho. É isso que o Maracanã é hoje. E é um absurdo, porque o Maracanã é o maior patrimônio físico do futebol brasileiro. E patrimônio do futebol mundial. Então, é preciso fazer a concessão definitiva. E aí, na concessão definitiva, estou de acordo em princípio que o Vasco não tem que administrar os camarotes de rubro-negros e tricolores. Mas também você não pode excluir, dizendo que só pode participar da concessão quem administra um ginásio de 5 mil lugares, sendo que tem 3 ginásios de 5 mil lugares no Rio de Janeiro. Concordo contigo sobre essas regras, mas você é contra a regra que privilegia quem bota mais jogo no Maracanã? Não sou contra nada, eu sou a favor da concessão. A concessão vai determinar... Eles iam ganhar de qualquer jeito. Não, tudo bem, eles podem ganhar de qualquer jeito, desde que as regras não sejam excludentes. Eu recebi de uma pessoa do Vasco aqui, em off, aqui no WhatsApp, que diz o seguinte, com relação à nota publicada pelo Vasco, essa nota oficial, bom destacar que os termos colocados pelo governo do estado para concorrer ao próximo TPU do Maracanã são excludentes, não permitindo a participação de nenhum outro clube do Rio de Janeiro que não for o Flamengo. Os parceiros do Vasco não estão autorizados a participar e tampouco do clube, o que fere totalmente o conceito de isonomia. Vamos concentrar nossas forças no edital da concorrência definitiva. Se você puser a mesma regra dos 5 mil lugares do ginásio e estender para 10 anos de administração, nem o Flamengo pode. Por que são 3 ou 5 anos de administração de um ginásio de 5 mil lugares? Então, eu acho que quem vai ganhar a concessão é Flamengo e Fluminense, e a concessão vai ser limpa quando acontecer. Agora, você não pode determinar. Se você tem 3 ginásios de 5 mil lugares no Rio de Janeiro, você não pode determinar que quem vai concorrer tem que ser uma organização esportiva que administre um ginásio de 5 mil lugares. E vamos combinar que a administração do Maracanã... O Maracanãzinho está praticamente parado. Tem um jogo ou outro ali de basquete e só. Não, tem tido jogos de basquete e vôlei, né? São dimensões completamente diferentes também, evidentemente. Essa nota oficial que o Vasco acabou de publicar, na verdade... mais cedo, né? 9h30 da manhã de hoje, o Vasco publicou essa nota oficial a respeito desse termo de permissão de uso, que é o TPU, que os nossos colegas aqui do De Primeira estão falando. O Vasco vai ter a rigor, na reforma, Razan. Na reforma, o Vasco vai ter a rigor um problema semelhante ao que o Palmeiras teve. O Palmeiras foi jogar em Barueri. Então, o Vasco vai jogar em Volta Redonda, ou vai reformar Caio Martins provisoriamente, ou vai fazer uma solução paliativa. Ele pode chegar a um acordo com o Botafogo também. Né? Eu acho assim, minha opinião, o Vasco não vai ganhar essa licitação por todos os termos e regras que estão sendo criados pelo governo. Eu acho que o Vasco vai ter 2 opções aí. Vai tentar... a SAF do Vasco tem boa relação com o Textor, então o Newton Santos surge com uma grande possibilidade.
existe um projeto, não sei se o Rodrigo está muito por dentro, de ampliação lá do Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa da Ilha. E aí, se eles quiserem fazer num formato ali próximo de São Januário, uma coisa mais acanhada ali, Caldeirão, pode ser uma possibilidade. E aí o resto vai ser de acesso. O Flamengo já jogou lá para a ilha inteira e tal. É difícil. Eu acho mais fácil um acordo com o Engenhão com o Newton Santos, desculpa, do que com ali a ilha. A ilha é bem complicada. E aí, nos jogos grandes, assim, que até eu já ouvi de lá, o Vasco vai continuar naquela brecha jurídica de quando quiser jogar no jogo grande, vai na justiça. Vai aquele processo todo de justiça. Vai ter uns que vai conseguir, porque vai entrar no calendário, outros não. Vai continuar a mesma coisa no ano que vem do que foi esse ano. O Vasco vai ficar 3 anos aí de sofrimento aí sem São Januário, mas acho que... Mas assim, são 3 anos ali de aperto para você ganhar aí 100 anos aí, dar um passo grande. Tem que apertar de um lado para você ganhar ali na frente de outro. Por causa do Palmeiras. Todos os clubes que passarem por esse processo vão sofrer com isso. A gente falou aqui com o Peluso no outro dia, e a grande história é que a história não era de verdade, mas a lenda é muito melhor que a história, né? Que quando foi construir, que o Conselho Deliberativo não aprovava a entrada dos tratores para a demolição do Parque Antártica para a construção do Allianz Parque, e que o Beluso mandou entrar os tratores, que aí depois que derrubaram, mas o Beluso desmente essa história. Ele diz que o que aconteceu foi que houve conselheiro que se jogou na frente do trator para dizer: você está destruindo a história do clube. E aí já estava resolvido. Você imagina conselheiros do Palmeiras, que alguns têm idade mais avançada, né, se tacando na frente do trator. Do trator, né? Só para resumir aqui, para fechar, então, assim, os números assim, principais seriam um estádio para 47 mil pessoas, sendo esse quase 33 mil lugares para ficar em pé, né? São 133 camarotes. Isso que é interessante, porque por mais que tenha a maior parte do estádio seja sem assento fixo, o Vasco conseguiu nesse projeto aí colocar bastante camarotes para ele também para o estádio ser rentável também, né? Então, assim, E aí foi o que eu falei, projeto de orçamento é de 506 milhões, que eu acho que vai passar disso. Mas, assim, os números, em geral, são esse aí. Praz, a 777 não participa de nenhuma forma, então, da construção, é isso? Então, a gente perguntou isso, eles falaram que tiveram uma reunião com o representante da 777 sobre o projeto, para passar tudo que estava acontecendo. A 777, a princípio, ela não está diretamente envolvida, né? Mas aí tem 2 questões. Eles disseram que a 777 vai ajudar na captação de parceiros para a ajuda do projeto. Só que hoje a 777 ela paga um aluguel para São Januário. São Januário segue pertencendo à associação e a 777 paga um aluguel. E aí, obviamente, com a reforma, esse contrato de aluguel com os valores vai precisar ser revisto. E, obviamente, a 777 vai ter que pagar mais no aluguel. Mas a 777, por enquanto, ela está fora. O estádio segue sendo 100% do clube associativo. O grande atrativo da eleição é São Januário. Porque com certeza. Você não vai ter ingerência no futebol. O futebol está vendido para 777. A diretoria ontem já avisou que, independente do candidato que vencer no sábado, na segunda-feira vai convocar toda a diretoria que venceu para passar todos os detalhes e fazer o processo de transição desse projeto aí de reforma de São Januário. E para resumir, assim, o Vascaíno assistindo, de fato, assim, está muito próximo dessa situação acontecer, da reforma, enfim, sair, assim, muito por conta dessa questão do potencial construtivo. E aí é uma coisa muito diferente de outros clubes aí que reformaram seus estádios, cada um à sua maneira, mas o Vasco teve essa vantagem de que... O Atlético Paranaense teve potencial construtivo na construção da Arena da Baixada. A prefeitura, na época, fez um acordo com o Atlético e foi usado o potencial construtivo para gerar dinheiro para a construção da Arena da Baixada. Eu conversei com a prefeitura, eles dizem que o potencial construtivo é privado, pertencia ao Vasco, e aí o que a prefeitura faz é permitir a transferência
desse potencial construtivo, a explicação da prefeitura. E parece que a prefeitura está conversando com Fluminense e Flamengo também. O Fluminense, o que eu sei do Fluminense é que já existem conversas de fato, só que a prefeitura, no caso do Vasco, ela exigiu que fosse entregue um projeto já completo, orçamento, memorial descritivo, e aí o Vasco tem que passar tudo isso. Então, o Fluminense precisa passar. E o que eu ainda não descobri é o que o Fluminense quer fazer com potencial construtivo. Reformar Laranjeiras, acho difícil, ali por causa da Pinheiro Machado. Em vez de pegar esse potencial construtivo e colocar no CT, é algo que ainda está em aberto. E com o Flamengo seria a conversa lá do gasômetro e tudo mais. Depois desse raio-x de São Januário do novos projetos do Bruno Brás, só para registrar que o Dinho aqui do nosso chat, que é vascaíno pelo seu avatar, está falando: o Brás é fera. Você está com a galera aqui, Bruno Brás. Valeu, Dinho. Obrigado. Muito obrigado pela tua participação com a gente, viu, Brás? Excelente as informações sobre esse novo projeto de São Januário. A gente fica de olho e claro que você está mais do que bem-vindo para voltar aqui no De Primeira, amigo. Valeu, meus amigos. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, Brás. Boa tarde ao nosso querido Bruno Brás. Rodrigo, vou te liberar também, já nessa hora quase... exatamente, para você almoçar, fique à vontade, porque já passamos aqui da hora, mas te agradeço também mais uma vez pela participação, viu? Muito bom, sempre bom estar aqui, enfim, seguimos. Valeu, PVC, valeu, Razão. Valeu. Se precisar, abração.